É isso aí. Estamos ao vivo aqui no Rock Consciência, um Rock Consciência especial, extra, né? Porque o nosso último Rock Consciência foi sobre foi na verdade um monólogo, né? Sobre o coronavírus. E hoje a gente está aqui com o Matheus. Olá, Matheus. E aí, gente, boa noite. Sou participante aqui da equipe do Rock Consciência já há alguns anos, né? Quem me escuta conhece. É isso aí. O pessoal sabe a voz, mas não sabe a cara, né? É. E aqui Sim. também o Francisco. Olá, gente, tudo bom? Eu sou o Francisco. Acho que vocês talvez não conheçam os nossos gostos, mas a gente tem umas gravações antigas no YouTube, né? É verdade. Uma época É verdade. antiga do programa, mas vamos aparecer um pouquinho mais. Maravilha. E também está aqui com a gente o Luiz Souto. Tudo bom, Luiz? O áudio do Luiz eu não estou ouvindo. Também não. Também não. Também não? Ainda Mas não. ele tá ouvindo a gente. Você está ouvindo a gente, né, Luiz? Não estamos ouvindo você, não sei por que agora. O que aconteceu? Estava dando certo no teste. O pessoal está chegando ainda, enquanto isso a gente vai resolvendo, né? Sim. Você tem como mexer nas configurações dele, Rubens? Não tem. Eu não consigo mutar vocês, não. Mas, na verdade, eu consigo sim calar a boca de vocês se eu quiser. Olha só que coisa interessante. Nunca tinha visto isso. Espasa? O microfone dele ele falou que tá ok. Tenta sair e entrar no nosso site, porque a gente não lhe ouve. Não sei por quê. De repente. Tá? Estamos com um probleminha de áudio, gente, mas o Luiz já retorna. Enquanto isso, a gente vai... Estranho demais, ele disse que o microfone dele tá ok. Não consigo entender. Ele estava funcionando até agora, hein? Uhum. Ó, tá voltando. Não, ainda não. Eu consigo... É que eu só tirei ele um pouco e voltei, né? Eu acho que ele vai ter que sair da sala e... Fechar o navegador. Luiz, faz favor, fecha o navegador e abre de novo e entra outra vez. Então, enquanto o Luiz retorna, gente, vocês que estão aí acompanhando, sejam muito bem-vindos, boa noite. A gente vai comentar aqui hoje um pouco sobre várias fake news e mitos da Covid-19 que estão rolando por aí, né, para tentar desmistificar, tentar ajudar aí nesse combate à desinformação, né? combate da desinformação. Já tem um tempo que a gente está vivendo essa realidade de ter uma fábrica de notícias falsas circulando no mundo inteiro, né? Sim. Isso é constante, né? Quando não é uma coisa é outra, e agora está vindo pesado com as questões do coronavírus. Isso é perigosíssimo, porque está mexendo com saúde, né, cara? Não é uma coisa assim, humana, uma brincadeirinha à toa, né? Exatamente. E até por isso que a gente trouxe o Luiz Souto. O Luiz Souto é médico, eu vou comentar isso de novo quando ele chegar, então, para ajudar a gente aqui a desmistificar algumas coisas com um pouco mais com o lado da medicina, né? Médico, né? Uhum. Então, só esperando ele chegar. Enquanto isso, vão chegando, tá? Puxem um sofá aí, coloquem peguem uma cervejinha, ou um suco, ou um chazinho,
né? Café não recomendamos à noite, porque depois você não dorme e a culpa é nossa. Depois das 6 não pode ingerir cafeína, não é recomendado. Né? A não ser que você seja intolerante à cafeína, igual eu, posso tomar café à noite, cara. Você não tem problema com isso, não. O estômago já até acostumou, né, com a quantidade de café. Não sensibiliza mais os receptores, não. É interessante que o café é como uma droga, né, pra gente. Sim, como qualquer outra, tem uma tolerância a mais, tem gente que tem uma tolerância menor. Exatamente. Café mata, inclusive, né? Mas precisa, né? Você tomar muito, né? Café Doses cavalares. Dose de café, mas existe, né? Existe. Sim. Opa! Deu um apagão no Francisco ali, mas já voltou. Deixa eu ver uma coisa aqui. A gente tem como... eu não sei, porque no YouTube tem o chat, né? Que às vezes as pessoas podem ir postando coisas. Ali no Facebook não tem isso? Dá para postar comentários naquele... Acho que dá sim. Então... Eu estou acompanhando pelas notificações da página, ganhamos 2 seguidores. Opa! Valeu! Obrigadão! Então, já para começar, né, alguns avisos enquanto o Luiz não chega. Nós voltamos, então, com o Rock Consciência. Agora ele vai ser quinzenal, pelo menos durante algum tempo, né, para a gente se habituar, se organizar. E, além disso, nós estamos de volta na rádio. Então, todos os sábados, às 17 horas, na Rádio Máximos FM de Rio Paranaíba, vai ao ar o Rock Consciência. Vai ao ar o Rock Consciência da semana corrente, né? Por exemplo, no sábado passado foi ao ar o Rock Consciência que a gente colocou na quarta-feira. Uhum. Então, a gente vai colocar, normalmente, numa quarta-feira sim, uma quarta-feira não, um episódio novo do Rock Consciência. O Luiz Souto voltou, vamos colocar ele na... Alô? Agora sim. Tive que reiniciar tudo. Eu tive que reiniciar tudo 1 minuto antes de entrar aqui também, porque, sei lá, eu um chabu ali. Em homenagem ao estresse de participar, o computador ficou nervoso e resolveu dar tilt. Mas então, Luiz, fala um pouco sobre você, o que você faz e qual que é a tua atuação. Tá. Então, eu sou médico, tá? Me formei em 1989 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? E a minha atuação é em cardiologia, sou cardiologista, com uma subespecialização com a proficiência em arritmologia clínica. Durante uma parte eu trabalhei com estimulação cardíaca artificial, né, responsável pela parte de implante de marca-passo e acompanhamento de pacientes com marca-passo, mas também, como uma boa parte dos médicos brasileiros, durante esse tempo todo, 25 anos trabalhando em terapia intensiva, tanto terapia intensiva renal como terapia intensiva cardiológica, né, durante 12 anos chefe de comunidade coronariana. Então, assim, a minha formação sou com uma clínica, passou para cardiologia, depois a ritmologia e terapia intensiva nesse período todo de trabalho. Então, já sou meio jurássico, né? Me formei no século passado, minha turma fez 31 anos de formado, então a gente já está bem, com muito tempo. Então, assim, a gente já viu muita coisa mas sempre é uma coisa nova. Então, essa epidemia da coronavírus agora, para a gente, o que a gente está passando é um negócio novo. Assim. Só uma coisa que eu pensei parecida, mas não nesse nível, foi a pandemia do HIV na década de 80, né? Foi a que a gente viu o espalhar e tudo mais, as mudanças de conduta naquela época. Então, é uma coisa que aí eu consigo viver para ver a segunda pandemia, né? E você continua na terapia intensiva agora, nesse momento, ou não está? Não. Eu atualmente agora só estou, na verdade, trabalhando em consultório. Eu parei com a parte de terapia intensiva, já tem 3 anos que eu não estou mais no esquema de dar plantões, né? Parei, estou basicamente fazendo meu trabalho clínico mesmo de cardiologia clínica. Tá, depois a gente conversa, que eu tenho
Depois a gente conversa que eu tenho uma arritmia e vou combinar umas coisas. Então, Ora, a arritmia, eu brinco que é muito engraçado, porque tu não tem arritmia. Eu brinco com meus pacientes que a arritmia é que nem gato, entendeu? Tem desde o angorá bonitinho até o gato selvagem, entendeu? Aí a gente tem que saber qual que é, entendeu? Porque todos têm dentro da orelha, mas o comportamento é diferente. Pois é. Então você é grupo de risco, Rubens? Eu sou, cara, sou grupo de risco. Uhum. Nossa, tá preso em casa ou tá passeando pela avenida? Cara, eu de vez em quando eu tenho que ir em reunião e coisa arada, ainda mais agora que a gente tá com esse negócio dos exames, né? Do laboratório, né? Conta pro pessoal o que o Lagevo vai fazer. A gente montou, na verdade, um laboratório para fazer exames de Covid-19. Então, a gente já está credenciado, já assinou o termo de compromisso, está só esperando os kits chegarem para poder começar os trabalhos. Agora a gente está nessa, só esperando o kit chegar. Quem envia esses kits é o próprio Ministério? É a Fundação Ezequiel Dias, que é o laboratório de referência aqui em Minas Gerais. E eles é que vão fazer essa primeira compra de kits suficientes para a gente trabalhar um mês. E então, esperando que é o processo de compra. Só que a UFV já fez uma compra também para mais 15 dias. Vamos ver qual que chega primeiro para a gente poder começar a trabalhar. Esse que a UFV comprou, já fez a aquisição, dizem que chega em 10 a 15 dias. E o problema hoje está bem esse, né? Os insumos, tudo importado, o pessoal não tem aqui, tem que esperar vir. Tem que esperar chegar. É enorme, né? Então você vai ter uma dificuldade de recebimento. Na verdade, no mundo inteiro a gente está vendo esse cenário. Uma demanda global, né? Todos os países que não detêm uma produção em larga escala de produtos, de reagentes para laboratório, né, eles estão sofrendo com falta desses reagentes. Tanto que os países que estão conseguindo aplicar testes em grande escala são, por exemplo, a Alemanha, a Coreia do Sul, que são países que têm uma produção muito grande de insumos para laboratório. A própria Suíça também, né? A própria Suíça. É legal a gente comentar que não é qualquer laboratório que pega e pode fazer esse tipo de teste. Tem níveis de biossegurança que o laboratório tem que seguir. Ele tem que estar adaptado para lidar com patógenos. Isso, na verdade, depende do nível de aplicação que vai ser feito no laboratório, né? Então, se o laboratório vai realizar a coleta também do sangue, se vai do sangue ou outro material, né? É nasal, né? Nasal, tá. Na hora nasal. Se não vai mexer com o patógeno vivo, é o nível de biossegurança 2. Se vai trabalhar com cultura de célula para colocar o vírus para crescer em cultura de célula, essas coisas aí é nível de biossegurança 3. No nosso caso aqui, a gente encaixou no nível de biossegurança 2 e aí é relativamente simples, né? Bastante coisas de conduta e nem tanto de estrutura, né? Bem de conduta mesmo. Aproveitar que você falou de cultivo em célula, biossegurança, vamos começar com uma notícia legal de que o coronavírus é uma arma chinesa de bioterrorismo, né? Guerra biológica, terceira guerra mundial. Pois é. Ai, até beber uma água aqui. Pois é. Isso tá rodando bastante, né? A gente até viu uns videozinhos bem animados, né? Sobre isso. Porque você aproveita que acontece isso no momento que você tem uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, né? Quer dizer, exatamente. Em 2019, você já tinha várias e várias publicações em cima da China no contexto dessa guerra comercial, né? A questão dos uigures na China, por exemplo, de campos de concentração, a questão de Hong Kong, tudo aquilo vinha. E aí, quando surge em Wuhan, você tem o começo da pandemia, para dizer que foi uma arma biológica. Exatamente. Isso é interessante que muitas pessoas acham que as notícias que estão circulando é só, por exemplo, a indústria farmacêutica quer ficar rica vendendo remédio para tal coisa. E esquece que muito por trás disso tem governos inteiros, né? Exatamente, existe uma guerra financeira comercial entre Estados Unidos e China.
Não custa plantar a ideia, se você planta ali, o resto da população dá conta do boato, né? Não, e ainda mais Estados Unidos, que a gente sabe que essa parte do nacionalismo deles é muito forte, né? Então, Sim. qualquer coisinha é motivo, né? E daí outra coisa, que é o fato de que quando você tem uma pandemia, você tem uma epidemia, apesar de todo o nosso conhecimento científico, assim, mas tem uma reação, mais ou menos, natural das pessoas de tentarem achar uma explicação lógica, racional e humana para a pandemia. Com certeza. Realmente você achava que os poços estavam sendo infectados pelas bruxas e tudo mais, por isso levava a pandemia. Agora não, é um vírus criado em laboratório por causa dos interesses dos outros. Então você sempre busca uma explicação de uma causa humana para algo que é um evento natural. Que é o que mais, porque não segue a lógica humana. Então tenta se encaixar dentro de uma lógica de conspiração humana. Eu falaria que a pandemia do coronavírus, ela tem um pouco de dedo humano, no sentido de estamos começando a habitar ambientes que a gente não habitava e a gente está unindo espécies que a gente não unia. Então, juntou ali 2 grupos que têm um coronavírus natural, os morcegos, os pangolins. O salto entre essas espécies, o acúmulo de mutações nesses vírus, deu no que deu. Não era para o morcego estar junto com o pangolim numa sopa, né? Literalmente. Não era para a gente estar comendo esses animais. Começa por aí, né? Mas existe uma série... também não dá para a gente culpar os chineses por conta disso, porque existe uma série histórica de problemas sociais que levaram, principalmente aquelas províncias, o mercado naquele local, né, a um nível de desespero por fome tão grande que as pessoas criaram essa cultura de se alimentar do que tivesse. Do que tem ali para comer, exatamente. A China, historicamente, passou um período de muita fome, né? O que não é muito diferente do nosso país. Se a gente for ver para o interior do nosso país, principalmente, ainda existe uma cultura muito forte de caça de animais, de rolinhas, aquelas rolinhas que a gente vê, tatu. Comer tatu. Inclusive, tem um caso parecido com o tatu, que o tatu também transmite uma doença para nós. Exatamente. Mas nessa questão do morcego na China e do consumo, tem também um outro fator, quer dizer, que modera um pouco, porque você tem até o consumo, mas é considerado uma comida exótica, quer dizer, a cidade de Wuhan, a área dali do Hubei, é uma das áreas mais prósperas da China, na verdade. E o que acontece? Então, você teria envolvido tráfico de animal silvestre, o pangolim é um desses, né? Consumo de comida exótica, porém, já vi um artigo questionando se, na verdade, o intermediário dessa pandemia passou pelas criações comerciais de porcos, porque o é um dos locais que tem uma grande produção de suínos. E isso aí já é mapeado a mutação de vírus suínos passando para seres humanos. Então, já vi um Foi artigo... o caso da H1N1, né? Da gripe suína na época. Isso. E que talvez, na verdade, isso aqui vai ser avaliado adiante. Quer dizer, como é que foi o caminho de mutação do vírus. Mas já ouvi algumas colocações colocando isso. E essa é a questão, porque uma criação comercial de animais, porcos, galinhas, bois, na verdade, um grande criador de mutação e de transmissão de vírus. Porque você bota vários animais confinados, juntos, e que são abatidos e que são consumidos. Quer dizer, então você tem uma probabilidade também pela própria criação comercial de animais. A gente tem problemas históricos com criação de animal e proliferação de alguns vírus, como é o caso, por exemplo, da gripe aviária, que todo ano aparece pelo menos algumas granjas, né, que tem um surto de gripe aviária naquele local, eles são obrigados a sacrificar milhares de aves, né? Toda, né? Quase toda. Agora, esse mês, né? Foi uma Isso. Sim. Recente. Foi, se eu não me engano, foi mais de mil animais que foram sacrificados. Isso, não transmitido para humanos, não. Parece que transmissão humana, tiveram que sacrificar os animais. Isso. Exatamente. Porque, na verdade, o vírus da gripe aviária, ele se eu não me engano, ele é até mais contagioso do que o vírus do Covid-19, né? Causador do Covid-19. E não sei se ele tem uma taxa de contágio mais alta ou se ele tem uma taxa de mortalidade mais alta. A mortalidade eu tenho certeza que é mais alta. O vírus da gripe aviária, para humanos, ele é muito perigoso.
Por isso que há um monitoramento constante e avaliação muito grande para que esses locais fiquem isolados e monitorados. Então, assim, o homem tem um papel entre aspas, na criação geral do coronavírus, mas não foi manipulação em laboratório. O próprio Átila comentou no Roda Viva, explicou o artigo que está muito interessante. Você tem como rastrear sinais de manipulação genética nesse caso, e não tem, como o Átila mesmo fala, se foi feito em laboratório, foi feito por alguém assim que está de parabéns, porque não deixou assinatura nenhuma, o que hoje não é possível. Porque as técnicas que você utilizaria para modificar são rastreáveis, né? Exatamente. E você conseguiria ver os gaps nos filogramas, né? Então, mas não, você tem a continuidade ali nos filogramas dos animais, dos vírus lá da linhagem que está nos morcegos ainda, vindo para os que ficaram humanos, os que estão na China, o que está na Itália, e etc, etc, etc. Você consegue mapear tudo, menos os Estados Unidos, né? Porque eles não fornecem dados. Ficaram muito tempo sem testar ninguém, então ficou enormes gaps assim na área dos Estados Unidos. Quando eles detectaram lá, a transmissão já estava ocorrendo, aquela transmissão comunitária que a gente costuma falar, que é quando já não é possível se rastrear o paciente zero. Exato, e assim, se tivesse sido criado em laboratório, a gente veria uma coisa mais ou menos desse tipo, partindo lá da China. A partir do momento que você tem diversos estudos conseguindo rastrear até o ponto do animal, né, de qual animal que isso chegou, e você já consegue ter uma noção de onde vem, né? E é importante a gente ressaltar que esse vírus ele já circulava nos animais previamente, né? Já havia uma circulação nesses animais que permite com que a gente rastreie ele quando passado para os seres humanos. A gente já tem um pedido aqui que é para comentar sobre a hidroxicloroquina. A gente comenta já sobre ela. Mas, continuando essa linha de raciocínio, agora é uma notícia verdadeira, né? Não uma fake news, mas os Estados Unidos estão roubando equipamento. Eu vou falar roubando mesmo, porque é basicamente isso que eles fizeram com a gente, né, Rubens? Pirataria, né, cara? Isso aí é pirataria da mais... né, clássica. Antiga ordem, exatamente. Eles estão surrupiando carga. E assim, além de surrupiar carga, parece que teve um decreto do Trump, fala ao vivo, não sei se foi decreto oficial, né, mas pedindo para uma das empresas lá, que é fabricante de máscaras, não exportar máscaras e manter todas as máscaras em conteúdo nacional. Né? Foi para 3M. Exato, a 3M. Ela mesma falou que vai mandar, porque isso não é uma questão só dos Estados Unidos, é um problema mundial. E aí tem até a piada, né? Nos filmes hollywoodianos, Estados Unidos salva todo mundo da pandemia, mas quando você vai ver na vida real, eles não estão fazendo testes, eles estão roubando equipamento dos outros, comprando equipamento dos outros e mantendo equipamento dentro do próprio território, ao invés de ajudar todo mundo como deveria. E até rolou um caso, se não me engano, com a Tailândia, que eles sequestraram um navio, não foi bem um sequestro, mas foi alguma relação diplomática não bem estabelecida que eles utilizaram como desculpas para reter o navio lá, navio esse que continha máscaras e afins. Mas se a gente for assim um pouquinho, um mês atrás, um pouco mais, os Estados Unidos estavam querendo comprar e ter exclusividade sobre alguns estudos que tem na Alemanha sobre vacina para a Covid-19. Produzir apenas nos Estados Unidos e vender para o resto do mundo. Exatamente. Não, o pior não é isso. O pior é que esse material que os Estados Unidos está pirateando, o governo americano não está jogando direto para os hospitais. Ele está dando para as empresas que vão vender para os hospitais. Para os hospitais, exatamente. Está rolando verdadeiro eBay dos hospitais de leilão para compra. Ou seja, não é porque estão pegando e jogando diretamente para os hospitais. Estão passando para a mão dos representantes comerciais dentro dos Estados Unidos que estão vendendo para os hospitais. Lembrar que não existe saúde pública nos Estados Unidos. Tudo isso vira uma conta a ser paga pelo usuário. E aí, como isso vai ser feito, isso aí é um problema, então, terrível nos Estados Unidos, que é que você tem uma pandemia que só pode ser combatida se você tiver uma saúde coletiva e saúde pública, e eles não têm um sistema de saúde público, na verdade. Eles têm
para empresas privadas e mecanismos de pagamento ou subvencionamento de tratamentos, mas não um sistema, por exemplo, como tem o SUS no Brasil, como tem o NHS no Reino Unido, que você coordena. Então, esse é um problema. Agora, o principal é isso, você pirateia e ainda bota para vender para quem precisa do seu próprio país. Quer dizer, e é um dos países mais ferrenhos com leis anti-piratarias, né? Fazendo pirataria. E é interessante que a maior parte dos americanos que declaram falência nos Estados Unidos são por problemas financeiros relacionados a contas de saúde. Exatamente. Né? Então, as pessoas estavam ficando literalmente endividadas. Opa, perdão, eu estava com um delay aqui, pode continuar. Não, só falando assim, complementando, o Breaking Bad nunca poderia acontecer no Brasil, porque o Breaking Bad, o cara assim, vai traficar droga para pagar o tratamento de câncer, que no Brasil ele é com Inca. Exatamente. Vai para o SUS, né, busca atendimento, consegue atendimento gratuito. Bom, sobre essa questão da origem, eu estou planejando já para sexta-feira uma live com o Fabiano Menegídio, que ele fez uns 4 textos já, ele baixou os genomas, reanalisou, fez um monte de coisa lá e postou uns 4 textos já sobre a questão da origem, daí eu vou entrevistar ele, conversar com ele sobre isso na sexta-feira, então logo vai ter mais coisas. Gente, saiu uma notícia na Reuters, né, um fio ali na Reuters sobre fake news relacionadas com o coronavírus, né, pessoal, que foi o que, assim, deu o start para a gente fazer essa live hoje. Vocês comentam um pouquinho aí, Matheus e Chico? A maior parte, pelo que eles estavam mostrando lá, a maior parte das notícias, da desinformação, na verdade, sobre o coronavírus está vindo da reconstrução de notícias verdadeiras a respeito do coronavírus. Então, eles chegam a mostrar até um gráfico, eles estão fazendo uma pesquisa, fizeram, né, uma pesquisa sobre isso, e tem um gráfico onde eles mostram que 38% das notícias, foram inteiramente fabricadas do zero, né, notícias falsas planejadas, feitas do zero, justamente para confundir. Ao passo que todo o restante das notícias falsas são o que a gente chama de meia-verdade, que inclusive impacta muito mais do que uma mentira, justamente porque ela tem pontos de verdade nela. Então o pessoal está alterando as notícias, assim, de má fé. Sim, e esse estudo também aponta um papel muito importante de figuras públicas no engajamento para essas notícias. Então, eles demonstram que, apesar da parcela de figuras públicas eu incluo políticos, incluo artistas, apresentadores de TV, toda essa classe de figuras públicas, eles contribuem muito pouco com as fake news, mas as que eles espalham são as que têm um maior engajamento. São muito pesadas, exatamente. E assim, a gente parar para pensar, né, eu fui até numa palestra mês passado na UFMG sobre ciência e fake news, e as pessoas no Brasil ainda têm como fonte mais confiável de informação professores, e as menos confiáveis, políticos e artistas. Só que o que acontece? Essas pessoas têm muita visão, igual o Francisco falou do estudo, espalha muito as notícias, então fica sendo muito falado, corre muito na boca do povo. Esse é o problema. Então, por mais que a pessoa, na hora que para pensar, vê que aquilo não tem nada a ver, por exemplo, quantos artistas a gente tem, quantos políticos, apresentadores de TV, a gente tem com formação e competência para falar sobre coronavírus, né? Então, eles estão lendo isso em algum lugar. Não tem uma formação de base para discutir isso. Então, às vezes, não é nem... Nesse caso, pode até nem ser má fé, mas já tem uma figura pública de muito impacto, né? Então, a pessoa lê um texto, quer informar a maior parte possível da galera, mas às vezes ele não tem a base para entender exatamente o que aquele texto quer dizer. E aí gera notícias bizarras. Mas só tem um grande detalhe sobre essa pesquisa que foi feita, é que esses dados eles se referem a informações publicadas no Facebook, YouTube e Twitter. Eles não avaliaram informações que são passadas em aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, por exemplo, que dependem tem uma criptografia por trás, né, mensagens privadas.
E a gente sabe que aqui no Brasil, o WhatsApp ele tem um papel na transmissão de informação que é muito importante, né? Então seria muito grande, na verdade, né? Infelizmente, não tem nem como a gente mensurar isso, porque é um aplicativo de mensagens privadas, né? Então não tem como você ter acesso a essas mensagens e conseguir construir uma base de dados dessa, pelo menos não sem um mandato legal, sem as devidas medidas legais. Mas esses Ainda dados já assim são é bem difícil. interessantes, porque imagino que algo parecido se repita para o WhatsApp, né? Não, Essas porcentagens de informações. quando você puxa o WhatsApp a respeito de divulgação de notícias, lá em 2018, o chefe do Centro de Responsabilidade para Mídias Sociais lá nos Estados Unidos, que era um engenheiro formado pelo MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o nome dele é Aviv Ovadia. Ele já tinha trazido uma ideia lá em 2018 de infocalipse, onde ele estava discutindo exatamente isso. A ideia de que... Ele fala o seguinte: imagina viver numa civilização que não distingue verdade e mentira, sem um sistema confiável e de cooperação e sem ferramentas para resolver conflitos. É o cenário exato que a gente tem. O cara previu com 2 anos de antecedência e acertou. Por quê? Quando você planta dúvida, você começa a literalmente desacreditar quem detém precisão e conhecimento para tirar essa dúvida. Então, os governos ficam bombardeando as pessoas com notícias falsas. Governos que não fazem isso ainda têm na população empresários, pessoas que têm poder, porque precisa ter um poder aquisitivo muito grande para bancar uma fábrica de fake news. Então você tem pessoas com poder pagando por isso, e a população que já tem um senso de justiça, que está cansado do mundo como a gente está vendo, quer mudar, está sendo bombardeada com aquilo o tempo todo. Então ele até soltou uma frase assim, que super encaixa na nossa live hoje. Até a saúde será afetada. Como parar uma epidemia se as pessoas são rapidamente convencidas por informações falsas no WhatsApp de que o tratamento é perigoso? Isso ele falou em 2018, se referindo ao Zika vírus, em que ficou circulando correntes de WhatsApp que a vacina gerava autismo, né? Então, agora a gente está vivendo a situação contrária. Nós não temos uma cura bem delimitada, bem resolvida para a situação do coronavírus, e o WhatsApp está espalhando um monte de informação sobre a hidroxicloroquina, combinada com a azitromicina, países que estão fazendo vacinas contra o coronavírus. Uma vacina demora, historicamente, a produção corretinha, com todas as etapas de verificação e controle de segurança, 10 anos para entrar em circulação, para efetivamente funcionar. Alguns casos muito raros, como aconteceu com a gripe suína, acontecem mais rápido, que foi 1 ano, se eu não me engano, para a vacina sair. Mas a gente não tem 1 ano ainda de coronavírus, não tem como ter uma vacina. E os tratamentos estão sendo estudados ainda. Né? É que para produzir uma vacina, você tem que entender como que essa vacina vai agir no corpo, né? Para combater aquele vírus ou aquele agente causador da doença, né? Então, para você... Não só o corpo, né? Vários corpos. Exato. Mas você precisa entender como é que isso age no ser humano para poder cortar. E assim que você sabe esse mecanismo, fica teoricamente fácil para você conseguir trocar esse molde que está sendo utilizado. Né? Por exemplo, o vírus da gripe, que todo ano você tem uma atualização desse vírus da gripe, é porque na realidade não se troca o vírus inteiro, né? Troca-se só uma parcela só o agente que seu corpo vai reconhecer para poder criar os anticorpos, né? Você não troca a vacina inteira por si só. Exatamente. Já tinha um estoque ali com os estudos do H1N1, sem ser a versão, o H1N2, por exemplo. Já tinha estudo sendo feito com aquilo, então foi mais fácil, no caso mais rápido, fazer a vacina para a gripe suína. O que não acontece com o coronavírus, que mesmo que a gente tenha estudado ele na época da SARS, inclusive, já mais uma coisa, coronavírus é o grupo a qual o vírus pertence. O nome taxonômico dele é SARS-CoV-2.
ele é um variante do vírus da SARS. Então, mesmo que a gente já tenha estudado a SARS, a MERS, essas outras doenças, isso tudo foi muito recente, não deu tempo ainda. Uhum. Eu tô conseguindo ler os comentários aqui do pessoal. O Luan tá comentando que antes os tiozão falavam para os jovens que eles não podiam acreditar em tudo que eles falavam para você, né? E que hoje eles confiam em tudo que chega no WhatsApp. Esse é o maior problema que a gente tem. Hoje em dia, as pessoas elas criaram um conceito de fontes seguras para informação que não é respeitado. Não condiz com a realidade. Não existe uma lógica por trás. Então, as pessoas estão com uma descrença muito maior, por exemplo, nos jornalistas. Na própria ciência, existe uma descrença muito grande que acaba se refletindo nessas fake news do WhatsApp, né? Exatamente. O que acontece ali? É interessante esse comentário do Luan, porque a nossa geração, 95, 2000, até 90, dá para falar que nasceu conectado, né? A gente cresceu, agora que a galera tá vivendo fake news, a gente vivia fake news antes do Orkut, né? Só que as fake news da nossa época era o lobisomem em tal lugar, né? A bruxaria de tal lugar, os alienígenas. Não eram coisas que impactavam diretamente a saúde, igual impacta hoje, e tinha uma escala muito reduzida, porque as pessoas não tinham acesso à internet assim. Agora, com celulares, 3G, essas coisas, todo mundo tem um smartphone, um computador, literalmente, no bolso. Uhum. Então, só que isso aconteceu para um grupo de pessoas ali, anos 70, 80, até 60, que, tipo, já tinha toda uma história de vida formada. Entrar na internet assim de uma vez desnorteia, literalmente. Porque. É bombardeado por informações, né? Exatamente, é bombardeado por informações. Eu, particularmente, vou ser bem sincero, do jeito que a gente está vivendo a internet hoje, a gente já devia ter um tipo de autoescola para usar a internet, igual se tem para dirigir. Porque a internet hoje tem potencial balístico, tem potencial armamentista. Pode matar pessoas igual carro mata. Teve até um caso, acho que você pode comentar pra gente, Chico, que acho que aconteceu no Guarujá. Isso. E um monte de gente esfaqueou e matou uma mulher por causa de uma fake news que estava circulando no WhatsApp a respeito dela. Isso, foi uma moradora de uma comunidade lá de Guarujá. Eu sou de Guarujá, inclusive, e o que aconteceu foi um desses grupos de venda, compra e venda de coisas, começou a surgir ali um boato que acabou se espalhando para essas páginas independentes de notícias, né? Acho que toda cidade tem um grupo de páginas independentes de notícias que são pessoas comuns que tentam fazer um trabalho jornalístico, né? Informar. Muitas das vezes essa tentativa não é com uma má fé, é uma tentativa honesta de tentar trazer mais informações, né? Fugir um pouco dos meios tradicionais de mídia. Só que o que aconteceu lá em Guarujá foi que começou-se a relatar casos de parecer que era magia negra, envolvendo crianças, envolvendo morte de crianças, e aconteceu um problema que chegaram numa acusação e começaram a expor fotos dessa mulher nas redes sociais, nessas páginas de notícia, inclusive as próprias páginas de notícia criavam essa informação, e essa mulher ela foi espancada pela comunidade na rua, acabou morrendo, né? E o Facebook tomou um processo, as páginas foram processadas, e virou caso de polícia, lógico, mas que nem você falou, foi algo que surgiu como algo independente, algo que era inofensivo, acabou se passando por um problema muito grave, que era o desaparecimento e morte de algumas crianças, né? E isso atingiu principalmente uma comunidade de Guarujá, em que a gente sabe que a troca de informações em comunidades ela é muito complicada, porque muitas vezes não chegam todos os canais de televisão, não chegam os meios impressos de jornais, né? Então fica uma coisa só direcionada para a internet, e o WhatsApp e Facebook com as páginas de notícias são uma fonte de informação que você não tem como saber de onde está vindo essa informação. Exatamente. Meu áudio voltou aí? Voltou. Oba! E o seu, Luiz?
Vixe, não. Não. Infelizmente não. Não. Eu tô tentando mexer aqui no Tá Facebook. complicado. A internet hoje tá sacaneando aqui. Aproveitar então esse meio tempo que o áudio do Luiz ainda está sendo consertado, eu recebi não recebi como uma fake news, né? Mas eu participo de alguns grupos de carona e eu vi uma imagem lá falando assim. A imagem é bonita, vou descrever ela. Tem um boneco, um manequim humano, né, com figuras de vírus na garganta, com um texto escrito o seguinte: o coronavírus, antes de atingir os pulmões, permanece na garganta por 4 dias, e nesse período a pessoa começa a tossir e sentir dores na garganta. Se essa pessoa beber muita água e faz gargarejo, está escrito errado ainda por cima, e faz gargarejo, com água morna, sal ou vinagre, isso eliminará o vírus. Divulgue estas informações, pois você pode salvar a vida se essa pessoa souber disso. Então, a primeira coisa que você vê para saber que é uma fake news é: divulgue essas informações, compartilhe com o maior número de pessoas, fulano vai morrer e não sei o quê. Isso são falácias argumentativas. Jornalista sério não usa essas coisas. Jornalismo não usa disso. Esses alarmismos, né, são bem sinal mesmo de fake news, normalmente. Mas esse é um ponto ali que tem um pouco de verdade e um pouco de mentira. Sim, justamente. E, de fato, no começo da infecção, o vírus ele é mais presente na garganta e na região do nariz, mas não é assim muito por fora, né? Ele está muito dentro da célula. Ele já está infectando a célula, tá? Ele já está dentro da célula. O chazinho, o gargarejo e etc. vai limpar o que está do lado de fora, mas ele já está lá dentro da célula. Sim. Essa é uma confusão que, por exemplo, se fossem fungos na garganta, talvez, né? Se fossem bactérias. Sim, mas tem bactéria que invade o tecido, camadas mais profundas do tecido. Mas o que acontece? O vírus está na região da garganta, internamente, dentro da célula a célula, sabe? Então, é um pouco diferente isso aí. Tem uma coisa que vai acabar com o vírus aqui, nesse caso, que seria tomar ácido, mas aí vai acabar com a pessoa também. Né? Porque aí é limpar todas as células da garganta e resolve todos os problemas. Matar uma barata com canhão, né? Não precisa disso. Exatamente. Por aí. E a barata provavelmente ia sobreviver. Existem alguns relatos que mostram que água e sal podem ser resolutivos para diminuir carga bacteriana externa, né, na garganta. Água e sal. Vinagre nada a ver. O vinagre é algo que surgiu há muito tempo, essa ideia de que o vinagre ajuda, mas não tem nenhuma eficácia comprovada. Mas contra os vírus, isso não faz o menor sentido. Assim, mel fisiologicamente, mel também. Mel também age arrastando o muco e retirando a carga bacteriana. Eu acho que a água e o sal fazem o mesmo efeito. Ainda tem um detalhezinho, que fisiologicamente, quando você vai ver, água e sal deixam um desbalanço iônico ali naquela região. Então causa, entre aspas, edemas. O que é? Um fluxo maior, primeiro, água morna, né? Um fluxo maior de sangue, uma circulação melhorada na região. E, isso o nosso corpo vai estar lutando contra. Sim, estamos ouvindo. Meio que vai ajudar a circulação da região, sabe? Isso. Só. Próxima fake news. Próxima fake news? É. Teve uma aqui, não é bem relacionado ao corona, mas à situação pandêmica, que aconteceu aqui em Belo Horizonte, né, que teve um vídeo que viralizou, né, falando que o nosso SESC, o Centro de Abastecimento de BH, já estava ficando sem alimento, né, e aí mostrava os estoques todos vazios, como se fosse só um galpãozão vazio. Aí eu estava ouvindo da televisão, na verdade, porque dessa vez conseguiram pegar o sujeito,
e o cara pegou filmagens de dentro do galpão e editou deliberadamente as imagens, sabe? Então, é toda aquela coisa que a gente estava falando lá no começo. Existe interesse político, econômico, não só governamental, mas de pessoas com tudo isso, sabe? Então, igual eu falei, empresários têm muito interesse nisso. Então, o cara tava... Não é verdade. O abastecimento de BH tá suave. Até agora, pelo que eu vi, não faltou nada em lugar nenhum. É até interessante que os mercados, hoje minha mãe me contou que foi, eu acho que no EPA, e ela passou como se fosse aquelas descontaminação espacial. O pessoal passou álcool em gel no carrinho, entregou o álcool em gel para ela entrou no mercado, fez as compras, voltou, eles já estavam limpando o carrinho de novo. Uhum. Então aqui tá tranquilo. Existe... Esse do vídeo da Ceasa ainda foi desmentido rápido, né? Isso. Foi bem rápido. Teve um impacto muito grande. Lembrar que ele foi desmentido, mas foi propagado, inclusive, pela presidência, né? Depois voltaram atrás. E foi a primeira vez que ele assumiu e pediu desculpas por ter propagado uma mentira. Essa é histórico, né? Ele só esqueceu as outras 1000 que ele contou antes. Detalhes, né? Um pequeno detalhe. Eu acho que essa pergunta do Gilmar Barcelos é bacana, talvez o Luiz possa nos ajudar aí. Como o vírus vai causar uma pneumonia, não seria mais viável a prática de exercícios físicos para ajudar na expectoração? Na verdade, não, porque o que é que acontece? Quando ele coloca, né? O vírus ele tem uma predileção pelo epitélio da árvore respiratória, ou seja, a camada de células que cobre por dentro a árvore respiratória, principalmente os pulmões. Se você tem uma boa atividade física, com uma boa capacidade pulmonar antes, isso ajuda, diferente de uma pessoa, por exemplo, que tem algum problema pulmonar, tabagista, uma pessoa que tem asma, que já tem um problema pulmonar. Mas a lesão viral vai ser igual. A questão é você lesar um pulmão que é 100% funcional e um pulmão que é, por exemplo, 70% funcional. E essa inflamação, muitas vezes, começa, inclusive, sem a produção de tanta secreção. No início, inclusive, é a tosse seca, por irritação de nervos e tudo mais. Depois você tende a ter uma progressão que você começa a fazer um edema, um inchaço dessas células, do inchaço desses tecidos, dos alvéolos, e aí pode começar a alterar a troca respiratória. Por isso que os pacientes que precisam de hospitalização, eles vão precisar de suporte de oxigênio. Então, por exemplo, aqueles 80% de pacientes que têm a forma leve, eles podem ter a tosse seca, porque eles têm o vírus no pulmão replicando, têm lesão pulmonar, mas eles não fazem o quadro pneumônico. O quadro pneumônico é um quadro mais avançado de lesão de tecido pulmonar, que aí começa também a interferir com a troca gasosa. E pode evoluir, inclusive, porque o paciente não consiga manter nem com suporte de oxigênio e precisa de um suporte mecânico, quer dizer, colocar o paciente em uma prótese ventilatória. Agora, quando o paciente está em prótese ventilatória, quando o paciente já está precisando do cuidado respiratório a nível hospitalar, é que você entra com a fisioterapia respiratória, para ajudar, inclusive, na mobilização de musculatura, para conseguir diminuir o esforço respiratório. Tá? Mas então, assim, o exercício físico, exercícios pulmonares, exercícios de respiração, eles vão ajudar se você já fizer isso regularmente e tiver uma boa capacidade pulmonar. Mas, por exemplo, perante um quadro infeccioso agudo, o problema é se você tem uma capacidade pulmonar boa prévia ou não. Uhum. Esse comentário da Francine, ele é bem pertinente, né? Porque, assim, sabemos que uma questão de saúde pública, principalmente em pandemia, não é uma questão de opinião. Por outro lado, o cenário aqui dos brasileiros virou palco para a questão de opinião. Opinião sobre ficar ou não em casa, sobre como se prevenir ou não. Como explicar para os que não acreditam a real necessidade das medidas a serem tomadas? Como explicar isso? Acho que essa é a pergunta do milênio hoje, viu? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque o que a gente tem é justamente o que eu comentei mais cedo na live, que é um desacreditar sistêmico das fontes seguras de informação. O que eu quero dizer com isso?
a galera está deliberadamente plantando e construindo fake news. A partir do momento que chega uma pessoa, entre aspas, autoridade no assunto, porque mesmo autoridades erram, uma pessoa que tem bagagem para falar sobre um assunto, ela chega e dá todos os dados a respeito daquilo. Vai alguém, aponta o dedo bem alto e grita, você está errado, isso já faz com que a galera inteira comece a duvidar dessa pessoa. Então, a gente está vivendo essa infodemia junto com a pandemia, que é justamente um desacreditar de cientistas, professores, jornalistas. Jornalista não só tem a função de informar, mas tem jornalista científico também, né, que traz as notícias científicas. É diferente do jornalismo investigativo, né? Então, essa guerra já está acontecendo tem um tempo. Então, nós, literalmente, estamos sendo desacreditados de propósito. Por quem? Por quê? Como? A história vai dizer pra gente daqui a alguns anos. Eu espero que a história seja contada de forma boa, né? Sabe aquele momento, essa pergunta dela é interessante, todo mundo já deve ter pensado nisso nas aulas de história. Na época, por exemplo, do nazismo, do Holocausto, a gente pensa assim, nossa, mas dava pra ver que aquele cara era mau, como que colocaram ele lá? Então, é a mesma pergunta. Pois é. Como é que você acreditava que o problema da humanidade eram os judeus? Fica toda uma ficção. E aquela fake news seja totalmente verdade, que seja uma verdade que você pega uma parte dela e constrói um corpo de mentira. Então você pega o fato na época que uma boa parte dos grandes financistas eram judeus, mas era uma parte, não todos, eram na verdade uma minoria, e coloca na conta de todos. Então é a mesma coisa, você pega um pequeno fato, que é verdadeiro, e em cima dele você cria um outro construto que é falso. E é a forma mais fácil das fake news passarem. Porque quando você pega, como você falou, uma coisa que seja completamente mentira, ela costuma não ter uma lógica interna. Mas quando você pega um fato e você constrói uma conspiração em cima, você bota uma base que emocionalmente se justifica. Não, tem uma lógica. E é sempre aquilo, você sempre bota o outro para ser o que você está vendo, estão querendo te enganar. Você tem que ser a sua opinião, porque a gente virou o reino da opinião. Na verdade, a discussão hoje na internet é muito complicada. Pessoas que não têm a menor ideia do que é o método científico vêm discutir se usa ou não tal medicação quando não tem um estudo controlado, não sabe o que é o estudo, como é que é a produção disso. Mas é porque você vem jogando que tudo é uma questão de opinião. Tudo é uma questão de que você pode saber. E detalhe, ao mesmo tempo, uma desconfiança de que você está sendo enganado pelo governo, pela imprensa. Você sempre está enganado e, ao mesmo tempo, você sempre sabe a verdade. Porque você tem a sua opinião e está com a sua verdade. Isso destrói a ciência, porque a ciência é o contrário da opinião. Justamente, esse é o ponto que eu queria pegar. Às vezes você chega com uma pessoa apresentando fatos. Ou seja, aquilo está ali, existe ali daquele jeito, independente do que a pessoa acredita ou não. É um fato. Você chega apresentando fatos, mas às vezes a pessoa não sabe da sua formação, não se interessa em onde você leu aquilo, mas se os seus fatos contrariam a ideia daquela pessoa, ela já fica, opa. E aí você apresenta, ela vira e fala assim, não, mas essa é a sua opinião. Não, não é uma opinião, são fatos. É igual aconteceu passando de coronavírus para incêndio na Amazônia, por exemplo. A Amazônia é uma floresta tropical úmida. Ela não pega fogo naturalmente nas proporções que a gente viu. E aí você vai apresentar isso com 6 anos de biologia nas costas, ecologia e tudo mais, para a pessoa ela vira, não, mas isso é a sua opinião. Poxa, né? Para que eu me formei? Eu não sei, sabe? E existe um problema que a gente tem visto, que é todo mundo quer dar voz a todo mundo. Eu acho que, lógico, numa democracia todo mundo tem que ter voz. A voz é importante. Só que tem algumas coisas que se perdeu o sentido. Tipo, teve aquele caso do jornalista na CNN, não é jornalista, não sei se ele é jornalista ou não, o Caio Coppola, né? Ele é bacharel em Direito. Bacharel em Direito. Então, o Caio Coppola,
ele colocou uma pontuação que ele fez num dos programas que ele faz parte, em que ele colocou que nós deveríamos escutar também a opinião de outros profissionais que não só médicos, não só infectologistas, mas também o pessoal da economia e afins. Agora eu pergunto, quem da área de economia teve uma disciplina de microbiologia durante a graduação? Começa por aí. Biologia celular, alguém teve? Eu duvido muito. Justamente. A gente sempre fica com medo de usar o título por causa do argumento de autoridade, né? Só que, em se tratando de determinado assunto, se você é autoridade nesse assunto, você pode usar seu título. Esse é o ponto. Isso não é argumento de autoridade, isso é falar com propriedade, né? É falar com conhecimento de causa, com informação de base. E também as pessoas têm que ter um pouco de noção do que elas podem opinar ou não. Eu não saio por aí opinando sobre, sei lá, direito. Né? Exatamente. Assim, eu acho que assim, todo mundo pode ter uma opinião formada com aquilo que é disponível. Por exemplo, no caso do direito, você tem a Constituição, que você sabe as leis, sabe os deveres, mas eu não vou querer me vestir, não vou querer colocar um terno e ir lá defender alguém, porque eu não tenho propriedade para isso. Eu acho que assim, você pode formar uma opinião, tá, com base em informações de outros, não é um problema. Agora, como essa sua opinião que você formou com base em informação de outros não é sua de base, porque você não é especialista no assunto, então é bom ficar sempre esperto com outras opiniões, né? Com outras informações. Ou pelo menos com as pessoas que sabem checar essas informações. Pois é, que ninguém é especialista em tudo. Ninguém é especialista em tudo, perfeito. Mas, por exemplo, pelo menos os jornalistas, eles têm um treinamento ao longo da graduação deles de checagem de informações, de checagem de dados, checagem de fontes, que é uma das coisas mais importantes no jornalismo, é a fonte em que é extraída a notícia. Então, pelo menos eles têm um pouco mais de lógica. Né? E só comentando ainda um pouquinho sobre a questão que a Francine colocou, a gente tem sorte que aqui no Brasil a maioria dos governantes estaduais e afins e municipais estão tomando as decisões com base naquilo que a ciência e que a comunidade científica está falando, pelo menos a grande maioria, pelo que eu tenho visto nos noticiários. Mas a gente tem um agravante aqui no país, que isso eu acho que a gente não pode deixar de comentar, que é a nossa figura maior do executivo, que é o presidente da República, que espalha fake news, espalha desinformação todos os dias nas redes sociais, nos seus canais de comunicação pública. Então, a gente tem um problema que é estrutural do governo. O governo, a sua autoridade máxima do executivo, espalha as informações incorretas, mesmo que o seu ministério tente não seguir as coisas ditas por ele. Né? E uma coisa sobre isso é interessante, que um dos melhores sites que tem para desmentir fake news sobre coronavírus é do Ministério da Saúde. Perfeito. Exatamente. É o que a gente tá Você vê que não tem comunicação entre a esfera maior do governo e o próprio Ministério da Saúde, né? O nosso, não sei se deu para ouvir, mas o Rubens comentou que nós estamos seguindo esse site do Ministério da Saúde, em que lá você tem uma série de fake news que foram checadas pela equipe do Ministério da Saúde e ditas, né, se são fake news realmente ou se são informações verdadeiras. Exatamente. Inclusive, no aplicativo do Ministério da Saúde, Coronavírus SUS, um aplicativo para o celular, tem você baixa no celular e tem uma íconezinha ali que são as fake news. Você entra com os demitidos das fake news mais comuns. Pois é, se o presidente usasse esse aplicativo já seria muito bom, né? Olha, eu vou fazer um comentário. Dica aí, Bolsonaro. Eu acho que a gente precisa comentar sobre a hidroxicloroquina. E a Isabela Lima pediu também para falar sobre as máscaras. Mas só para fechar esse comentário a respeito do governo, da presidência, qual a faixa etária do nosso presidente da República, do assessoria da presidência, e tudo aquilo são justamente aquele grupo que a gente comentou que não teve a alfabetização na internet.
Então, a gente tem 2 pontos, má fé e a não saber checar notícias. Até mesmo aquele vídeo do cara do SESC de Belo Horizonte. Então, perdão, do Ceará. O problema é que não existem canais de comunicação oficiais, né? Exatamente. Tecnicamente existem, porque o Twitter, como ele assume como do presidente... perfil verificado, né? Perfil verificado, é canal oficial, isso pelo menos nos Estados Unidos já foi determinado que é canal oficial, tanto que o Trump não pode nem bloquear ninguém com aquele canal. O que não acontece aqui no Brasil, né? Que o Bolsonaro bloqueia a torta e direita, né? E a gente sabe que quem coordena essas redes sociais dele não é uma equipe de mídias, não é ninguém, é ele, são os filhos, né? Já tiveram até vezes que o filho postou o tweet na conta do pai, achando que estava na própria conta. Então, a gente sabe... Os atos falhos, né? A gente sabe que existe uma desinformação em cadeia. Uhum. Exato. Vou responder antes de ir para o próximo mito sobre curas, tá? Vamos fazer um bloco de mitos sobre curas. Vou só responder aqui o Lucas Valadares, que pergunta que como os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, quanto tempo o coronavírus sobrevive no ambiente sem uma célula hospedeira? Há controvérsias, assim, tem vários estudos demonstrando alguns pontos, então tem algumas horas dependendo de qual é a superfície, né? Uhum. E até, inclusive, no ar, eles estão verificando que algumas horas ele sobrevive no ar mesmo, em aerosóis, né? Então, varia. É uma cápsula proteica, né? Então, do mesmo jeito que... Exato. Do mesmo jeito que um frango dura dentro ou fora da geladeira, o vírus tem o seu prazo de vida útil. O que eu quero dizer com isso? Prazo em que a integridade desse envoltório proteico está intacta, porque é disso que o vírus usa para infectar a célula. Então, quando aquilo é destruído, só o material genético solto ele vai ser degradado até por radiação solar, por exemplo, radiação UV. Uhum. E lembrando que o fato dele ser um parasita obrigatório intracelular depende muito mais para questões de metabolismo dele, né? Então, para ele poder transmitir, se reproduzir e afins, ele depende de uma célula obrigatória. Mas o fato dele conseguir sobreviver fora de células mostra que ele não é 100% obrigatório, assim por dizer, né? Então vamos lá para as fake news. Vamos responder a Isabela Lima. Ela gostaria de saber sobre as máscaras, que ela vê muita fake news a respeito. Muitos vídeos de pessoas fazendo máscaras caseiras, usando máscaras descartáveis por dias, etc. Assim, o que eu vi e li a respeito das máscaras? A primeira recomendação mundial foi que apenas contaminados usassem para evitar que se espalhasse e que teria máscara para todo mundo. Só que o que a gente viu aqui? Que as máscaras acabaram, né? Então saiu uma segunda recomendação de que era para todo mundo usar máscara, mesmo as caseiras, justamente porque já não tinha máscara nem para os contaminados, entende? E para as equipes de saúde, principalmente, né? Exato. O problema das máscaras é que as equipes de saúde estavam tendo um problema nas compras, né? Então, os hospitais, as UPAs, os prontos atendimentos, eles não estavam conseguindo comprar máscaras, porque sabe-se que a produção dessas máscaras existe um estoque limitado para compra e venda dessas coisas, tanto que gerou aquele problema que a gente comentou um pouco mais cedo nos Estados Unidos. Uhum. Luiz, o que você acha aí do uso da máscara? Então, aí só para colocar assim, então da máscara, o que a gente tem? A máscara mais indicada para o pessoal de saúde, que é o pessoal que vai estar em contato com pacientes que são contaminantes, mais de um paciente contaminante no dia, quer dizer, imagina, o profissional está trabalhando dentro de um CTI com 10, 12 leitos, todos com Covid, ele está com 12 fontes diferentes. Então, a máscara é a N95, é o perfil dessa máscara, que ela bloquearia 95% das partículas. Depois dela, tem a máscara FPP2,
que é uma máscara que é usada, inclusive, em engenharia civil, né? A máscara que se usa para proteção de poeiras industriais e tudo mais, que também pode ser usada, embora ela tenha um potencial de proteção menor que a N95. Essas duas máscaras rapidamente terminaram, você não encontra, e elas agora são direcionadas para o pessoal de saúde. Então, o que acontece? Inicialmente, pela OMS, quem tinha que usar máscara? Quem tinha algum sintoma respiratório, então, se você está com tosse, espirrando, usa máscara. Para quê? Para evitar a contaminação dos demais. E as pessoas sabidamente contaminadas, que já estavam com diagnóstico que tinham Covid-19. O que acontece é que existe uma dúvida se o uso disseminado de máscaras não diminui a transmissibilidade a partir do momento que se viu que pessoas que são portadores, mas estão ainda assintomáticos, têm a potencial de transmitir o vírus. Então, a questão é, será que se você usar máscara, e todo mundo usar máscara, mesmo sem saber se está contaminado ou não, porque está assintomático, não diminuiria a transmissibilidade? Na verdade, você não tem nenhum estudo mostrando isso, mas é uma coisa que pode ter uma factibilidade. Então, vários setores, vários governos estão propondo que as pessoas entrem com o uso da máscara. Ontem mesmo eu vi um artigo publicado francês, inclusive colocando como é que tem que ser a característica da máscara feita em casa, que é preferencialmente usar tecido de poliéster, duplo, tudo mais, para as pessoas fazerem a sua máscara. Sim. Pode ter um efeito? Pode, a gente não sabe, porque não tem tempo para um estudo para isso. Então, na verdade, se a pessoa quiser fazer a sua máscara porque vai sair à rua e não sabe estar contaminada, é uma coisa, uma máscara caseira. Mas essa máscara caseira, ela tem que, ao chegar em casa, colocá-la para lavar. Quer dizer, ela tem que colocar em água quente, pelo menos 60 de temperatura, com sabão, né? E deixá-la de molho e depois batê-la separada. Então, a primeira coisa é essa. Então, ela tem que ter esse cuidado com a máscara. As máscaras cirúrgicas, que são aquelas máscaras de tecido tipo papel, que é usada habitualmente em procedimentos, centro cirúrgico, elas também desapareceram. Elas também poderiam ser usadas, mas elas estão direcionadas agora basicamente para os hospitais. Então, quem for usar, teria que usar uma máscara de tecido. Qual é o problema da máscara de tecido que se tem? É você criar uma falsa segurança de que só porque está usando a máscara você está protegido. Então, começa a descuidar da lavagem da mão, descuidar de usar álcool gel e principalmente de tocar o rosto. E o problema é que quando você bota a máscara, você pode ter a tendência de toda hora querer ajustar a máscara e acabar tocando no olho, na narina. Então, a máscara tem um pequeno problema de poder ter, talvez, um efeito deletério. Isso a gente também não sabe. Tá? Então, assim, vários governos, o governo francês está autorizando usar, acho que os países, naturalmente, Japão, Coreia, China, habitualmente já tem esse costume, a pessoa abre um quadro resfriado, gripal, começa com tosse, qualquer sintoma respiratório já usa máscara, né, ele já tem esse costume, mas outros países ocidentais estão colocando. Então, o que eu diria é o seguinte, pode usar, mas desde que leve, tem esse cuidado. Você tem que ter mais de uma, porque usou a máscara, saiu na rua e tal, você vai ter que botá-la para lavar. Não vai poder ficar usando ela mais de uma vez, mais de uma saída e tudo mais. Até porque, com o tempo, você respirando, você começa a acumular umidade ali na máscara, ela começa a perder o seu papel, né? Você tem que novamente lavá-la e secá-la. Então, esse que é o cuidado da máscara feita em casa, né? E o importante, assim, é frisar que isso o importante é o isolamento social. Com certeza. Se precisar sair de máscara. E olha, eu achei muito interessante vou colocar o link aqui, da Universidade Federal de Santa Catarina, que eles postaram um modo de fazer máscaras caseiras, que vai filtro, assim, bem bacana mesmo, achei bem legal, tanto que tem a nossa professora Luciane, aqui do campus de Rio Paranaíba, ela gosta de costurar, tá ali de quarentena, e ela já está fazendo um tanto para nós ali dessas máscaras. Que legal. Na própria França... Isso, acho que é papel de filtro de café, né? Pode ser usado filtro, Nesse artigo francês, eles recomendam não fazer uso, não utilizar. Porque pode soltar partículas que possam ser alergenas. Então, pessoas que têm crise asmática e tudo mais, pode soltar partículas.
O filtro papel ele não é feito ele não é feito para esse uso, então ele pode soltar partículas do papel que podem causar alergia, principalmente quem tem asma, bronquite, DPOC. E como os poros dele são poros finos, pode atrapalhar a respiração. Então, especificamente, esse artigo francês, ele recomenda não utilizar papel de filtro na confecção. E também por causa do problema da lavagem. Se você botar ele permeado entre os dois tecidos, ao lavar, você perde. Uhum. O modelo que eles colocam ali é um modelo que você pode trocar o filtro. Você pode enfiar dentro do tecido, né, entre duas camadas de tecido. Isso. Uhum. E é bom a gente relembrar que qualquer cobertura que você faça... É bom a gente lembrar que qualquer cobertura que você faça vai diminuir a taxa de gotículas que você libera para o ambiente. Da mesma forma com que você pode receber. É uma barreira mecânica, só que nem todas essas barreiras são eficazes contra o vírus. É isso que a gente tem que deixar claro. Por que está sendo recomendado a utilização de máscaras caseiras neste caso atual? Exatamente para que as pessoas parem de comprar as máscaras que são de utilização nos sistemas de saúde. Porque a gente, como o Luiz falou muito bem, a gente não está em contato com pessoas infectadas todos os dias, ou várias pessoas infectadas no mesmo dia, né? Então, esses profissionais de saúde, eles precisam muito mais dessas máscaras do que a gente. E ressalto o que o Luiz falou, agora, a melhor medida agora para a gente tomar é o isolamento, é o distanciamento social. Beleza. Vamos aí, Deixa eu só dar um dado. Pode falar. Depois eu pego. Tem um estudo da FRJ que parece que o índice de contaminação dos profissionais de saúde tratando dos pacientes Covid já é em 25%. Está maior que o índice de contaminação dos profissionais de saúde na Itália. Isso aqui no estado do Rio de Janeiro. Pois é, isso a gente está tendo um outro problema com relação à divulgação de notícias, porque não estão divulgando isso, pelo menos eu não estou conseguindo ver na grande mídia, televisão, por exemplo, sobre Belo Horizonte. Né? Número de contaminados, essas coisas, eles estão registrando número de casos com problemas respiratórios. Poxa. É que não existem testes disponíveis para todos. Exatamente. Tem mais de 40 mil na fila esperando exames. Eu posso citar aqui São Carlos, onde eu estou. São Carlos aqui, a cidade aqui de São Carlos, teve hoje o seu primeiro óbito confirmado com Covid. Já tinham 5 casos confirmados, né, de infecção por Covid-19, primeira morte, mas existem mais de 3 mil em suspeita e esperando confirmação. Então, isso numa cidade que tem 200, 300 mil, acho que tem 300 mil habitantes aqui. Então, você imagina isso para outras cidades como Belo Horizonte, que tem mais de 1 milhão de pessoas, São Paulo, que tem mais de 10 milhões, mais de 11 milhões de pessoas. Inclusive, saiu até uma lista recente das 10 cidades de São Paulo com maior probabilidade de ter surto de corona devido à densidade populacional. E entre essas cidades estão Votuporanga, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, própria São Paulo, Santos estão inclusas. Então, a gente tem nesses estados, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, algumas cidades que concentram uma densidade populacional muito alta, né? E esse problema pode ser diretamente relacionado com a densidade populacional, a contaminação. Exato. Isso, aproveitando o contexto máscaras, né? Tem tanto a notícia falsa quanto a notícia verdadeira, por isso eu vou comentar dela. A Decathlon, que é uma loja de artigos esportivos, ela tem uma máscara de snorkel. Na verdade, é uma máscara de scuba. É tipo uma proteção espacial. A galera põe aqui no rosto, ela cobre a face inteira e ela fica com um cano de scuba para respiração. O que aconteceu? Alguns pesquisadores conseguiram usar essa máscara e peças impressas em impressora 3D para adaptar ela como respirador. Para a galera que está precisando de respirador em hospital. Isso é a notícia verdadeira. A máscara está sendo usada num projeto, a máscara de scuba da Decathlon está sendo usada em um projeto com pesquisadores para ver como adaptar essa máscara para ser usada como respirador. Aí, a notícia falsa que está circulando
máscara da Decathlon protege contra o coronavírus. Então, no próprio site americano da Decathlon, eles estão falando aqui, ó, Decathlon Easy Breath Mask COVID-19 Update. Aí eles explicam que essa máscara foi desenvolvida para ser usada como snorkel, não é válida para prevenção da COVID-19 ou tratamento, e nós estamos providenciando assistência técnica, explorando as alterações desta máscara em novos testes para que ela possa ser, então, utilizada. E um problema que teve muito grande com essas máscaras foi que logo no começo alguém fez um projeto de impressão 3D para esse tipo de máscara e disponibilizou. E muitas pessoas começaram a relatar problemas na utilização dessa máscara. Por quê? Os filamentos, não sei se vocês já viram uma impressão 3D, ela não é uma impressão perfeita do objeto. Então o que estava acontecendo é que estava retendo o CO2 dentro da máscara. Então as pessoas estavam respirando, jogando CO2 para fora e morrer sufocado ainda. Morrendo sufocado, começando a ter náusea, sintomas de enjoo, de sonolência. Pois é. Basicamente, contaminação por CO2. Brincadeira. Até porque a máscara, na verdade, seria para você usar para ventilação não invasiva, mas no caso, para aumentar o aporte de O2, por exemplo. Muitos pacientes usam a máscara de Venturi, que é aquela máscara que você coloca e ela tem um receptador para acumular oxigênio para aumentar, ela aumenta a concentração de oxigênio respirado. E tem outras que você usa, que parece um capacete mesmo, que são usadas para ventilação não invasiva, que dão uma pressão positiva e na expiração. Essa tem um problema na infecção por Covid, porque já se sabe que a pneumonia por Covid não aceita uma ventilação com a técnica de aumento da pressão na expiração, que é uma técnica que a gente usa para melhora. A forma de ventilar o paciente no Covid é totalmente diferente. Tanto que o protocolo segue um protocolo que já teve com a infecção pela SARS. Ele se comporta mais ou menos como a SARS, então já se sabia como se fazer para ventilar o paciente. Então isso do pessoal comprar máscara e tal, a primeira coisa que você fez, como é que o cara vai exalar o oxigênio, o CO2? Não vai, você tem que ter um mecanismo, inclusive unidirecional, que você puxa e exala com válvula unidirecional, e essa não tem. Perfeito. Vamos às fake news de cura, e aí a gente encerra, porque a gente já tem aí 1h15. Beber água de 15 em 15 minutos. Gente, eu não tinha visto essa, alguém viu? Tá no site do governo lá. Essa eu tinha aberto ela aqui, até que eu acho que eu coloquei no nosso tópico. Mas eu recomendo, não resolve o coronavírus, mas beba água. É bom, né? Evita pedra nos rins, entre uma série de outras coisas. Os rins vão agradecer. A ideia deles de beber água de 15 em 15 minutos é porque, segundo a pessoa que fez essa postagem, é que ao molhar a garganta, se o vírus vier, ele vai direto para o estômago. Então não existe nenhuma bactéria ou vírus que resiste ao nosso suco gástrico. A gente tem algumas coisas aí que são problemáticas, né? Primeiro que a água ela não tem, imagino que não tenha um poder suficiente para extrair os vírus da garganta e levar para o estômago. Não, filho, o vírus tem proteína que tem receptor para essa proteína no tecido epitelial. Ele liga ali e entra. Respiratório. Exatamente. Ele entra para o tecido respiratório, não vai para a caixa intestinal. Você pode beber uma caixa d'água. O vírus vai. Você quer jogar água com pulmão, mas aí não é. Inclusive, foi bom vocês terem falado isso, porque eu vi gente falando que você tem que lavar as mãos para não pegar coronavírus. A ideia é que você suja as suas mãos e contamina as suas mãos com vírus, mas o vírus que está na pele da sua mão não vai invadir o tecido, porque não tem receptor para isso ali. O problema é quando você leva essa mão contaminada no rosto, isso vai para as vias respiratórias, e nas vias respiratórias as células captam e se ligam a esses vírus. Aí é que está o problema. Perfeito. Mas, inclusive, saíram alguns trabalhos. Desde que essa pandemia começou, eu vi que já foram lançados mais de 700 artigos científicos sobre coronavírus. Então, a galera um site onde você consegue rastrear toda a produção a respeito do coronavírus. No próprio Google Scholar, que é o Google acadêmico, se você entrar lá, ele já aparece uma abinha embaixo com as pesquisas relacionadas ao corona.
E sobre essa questão da contaminação, teve uma pesquisa que deu indícios, né, isso ainda não está confirmado, que pode ter algum grau de contaminação pelo tecido epitelial. Ainda não está confirmado isso, não foi feito teste em larga escala, mas é um indício que está surgindo, isso ainda tem que ser mais investigado. A bola da vez de fake news outro dia é a vitamina D. Vitamina D. Milagrosa, tomar né? Tomar sol. Não, eles querem que você faça a ingestão. Ingestão de vitamina D. Mas isso, sabe como é que surgiu isso, né? Sim. É aquela famosa questão de você ter dois fatos ocorrendo juntos e um, na verdade, não causar o outro. Viram que uma boa parte dos pacientes que evoluíram grave na Itália, com a forma grave do coronavírus, tinham vitamina D baixa. Então, colocaram que a vitamina D baixa é um fator de risco para a gravidade da infecção pelo coronavírus. Só que o problema é o seguinte, um dos fatores de risco para a gravidade do coronavírus são os pacientes idosos. E os pacientes são os pacientes com maior percentual de vitamina D baixa, porque geralmente são pacientes que se deslocam menos, pegam menos sol, principalmente no hemisfério norte, e a pele do idoso, a transformação dela, mesmo pelo sol da vitamina D, é menor do que uma pessoa mais jovem. Quer dizer, então você tem um percentual alto de idosos com hipovitaminose D. Quer dizer, então o fato de você ter uma correlação não significa que tem uma causação. Mas isso já surgiu para a colocação da vitamina D como sendo protegendo pela infecção do vírus, porque não tem nada que prove, não tem nada que mostre que isso seja verdade. Da mesma forma, isso acontece com a vitamina C, né? Todo mundo prescrevendo as vitaminas D, né? Todo mundo prescrevendo vitamina D demais. Isso ocorre também com a vitamina C, né? Toda vez que tem alguma pandemia, recomenda-se a utilização de vitamina C, né? A complementação de vitamina C por pastilhas. Só que a quantidade de vitamina C que nós precisamos no nosso corpo, ela é facilmente adquirida com qualquer alimentação que você faça. A gente precisa de pouca vitamina C, né, no nosso organismo para fazer as atividades comuns do nosso sistema imunológico. Inclusive, excesso de vitamina C pode causar alguns problemas, né? Como a gente está tratando mas de mitos... Se tiver excesso, normalmente vai ser eliminado pela urina. Então, você muitas vezes está tomando vitamina C só para eliminá-la quando vai urinar. Então, é um grande diurético para deixar a sua urina laranja. Isso. Eu ia comentar que, como a gente está tratando sobre mito, né, eu não posso nem fazer a piada sem contar que é uma piada. Mas eu conheço uma pessoa que foi curada de coronavírus com chá. Olha só. Tem um que falou que foi com uísque. Eu gosto mais dessa teoria. Aí, ó. Pois é. O que aconteceu? É uma amiga minha que não teve como fazer teste, porque não tem teste, mas ela foi diagnosticada com Covid-19. Inclusive, ó, coronavírus, Covid-19 é a doença, né? Que é a coronavirus disease, né? Doença causada por coronavírus. Igual eu falei lá no começo, coronavírus é o grupo do vírus, o nome do vírus, SARS-CoV-2. O que aconteceu? Essa minha amiga foi diagnosticada com Covid-19. A recomendação para ela, que é de uma faixa etária saudável, não é grupo de risco em nenhum aspecto, era muito repouso, uma alimentação bem reforçada, beber muito líquido e cuidar dos sintomas em casa. Ela é amante de chá, então ela toma vários chás. Chá, ela está tomando água, então ela está seguindo a recomendação. E chás, por exemplo, como de gengibre, que tem papel metabólico, mesmo que seja uma porção muito pequena, mexe com o seu metabolismo, de certa forma, acelera o metabolismo, então pode sim ajudar. Mas ela não foi curada por chá. O ponto é que a própria doença em si, ela não tem quer dizer, o tratamento depende do sintoma. Exato. Né? Quem então, nunca tomou se o sintoma é tosse, tem que tratar a tosse. Se o sintoma é febre, tem que tratar a febre. Assim, é complicado, né?
Não tem um medicamento específico, opa, é coronavírus, tem um medicamento e tal. Não, depende de qual é o sintoma que a pessoa está apresentando. Né? Exato, inclusive tem assintomáticos, pessoas que portam coronavírus e não manifestam sintomas. Sim. E principalmente, creio que todos que são contaminados, eles têm um período assintomático, né? Que é o período de incubação desse vírus. Então, os primeiros dias de contaminação, eles são assintomáticos. Uma coisa que o Luan comentou é que lança-perfume cura o coronavírus. Inclusive, a França ela teve que soltar um informe oficial para dizer que cocaína não cura coronavírus. Tá? Porque começou-se a espalhar uma série de drogas, porque agora vale tudo, né? Vale tudo. No desespero para tentar, eles basicamente jogam qualquer coisa, mas até agora a gente não tem uma cura comprovada. Vamos lá, o principal aqui. Isso é fake news ou não é fake news? Cloroquina. Cura ou não cura? Nossa Senhora. Olha, eu acho que a cloroquina, chamar cloroquina de cura para o coronavírus é igual chamar o coronavírus de uma gripezinha. Bom, eu acho que a cloroquina é a fosfetanolamina. Exatamente. Eu acho que a gente pode começar falando o que é a cloroquina, né? Acho que o Luiz pode puxar isso para nós bem, Luiz. O que você nos diz a respeito da cloroquina? Porque tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina são dois medicamentos que inicialmente são derivados do quinino, que são dois medicamentos classicamente utilizados no tratamento da malária. Depois surgiram mais outros medicamentos, mais avançados da malária, mas eles foram criados principalmente para a malária. Mas, fora o efeito antimalárico, eles têm outros efeitos em cima do sistema imune, eles fazem modulação imune, então se descobriu que esses medicamentos eles também têm um efeito em cima de algumas doenças autoimunes, principalmente lúpus eritematoso sistêmico e artrite reumatoide. Eles melhoram o quadro inflamatório, o quadro de dor, os quadros de deformação articular na artrite reumatoide, os quadros de dores articulares no lúpus e a atividade da doença. Eles fazem uma modulação imunológica, de certa forma diminuindo a atividade inflamatória dessas doenças. E o que acontece é que já em vários momentos se pensou no uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina, que é um derivado que tem um potencial de efeitos colaterais menor do que a cloroquina, mas todos os dois podem ser usados, que viram que já foram testados em algumas outras infecções virais. Isso não é novo. Na epidemia de gripe espanhola de 1918, uma das recomendações era tomar infusão de quinino. Você tem anúncios da época, da saúde pública na época, inclusive no Rio de Janeiro, orientando, além do isolamento e tudo mais, tomar infusão de quinino. Então, tem essa possibilidade. E quando você tem uma epidemia, o que é que você faz? Você corre primeiro uma medicação que já existe, já é produzida, e que já funciona em algum momento, que tem alguma base fisiológica, farmacológica, e tenta utilizar. E aí foi se tentado com a cloroquina. O que causou isso tudo foi um estudo na França, em Marseille, que o autor principal é Gautret, mas é da equipe do Didier Raoult, que é uma equipe do Instituto Marseillais, que apresentaram um estudo que eles teriam feito, um estudo não controlado, teve grupo controle, foi uma série de pacientes, se não me engano foram 20 pacientes, que eles deram cloroquina com azitromicina, que é um antibiótico macrolídeo, e que mostraram que a maior parte dos pacientes você teve uma inativação viral. Então, a medicação, a combinação das duas medicações serviu para diminuir a carga viral. Se não me engano, em 6 dias você tinha, a maioria dos pacientes, você não tinha mais o vírus no paciente. Então, seria uma medicação coletiva. Mas veja, era um estudo que você fazia um estudo químico, você pegava um exame do paciente, via que ele tinha o Covid, e depois de 6 dias tomando a doença, você pegava e via qual era a carga viral. Mas o estudo não entrava na evolução clínica, se o doente melhorava, se o doente diminuiu o tempo de internação, nada. Você mostrava um efeito da medicação em cima disso. E aí começou-se toda essa questão em cima da cloroquina e da hidroxicloroquina, e junto com a azitromicina, para o tratamento.
e vários outros grupos começaram a estudar também. Esse estudo, especificamente do HT, ele está sendo muito bombardeado, inclusive saiu, hoje é dia 8, anteontem saiu um resumo, um grupo holandês fez uma revisão da estatística e simplesmente descobriu que a formulação, a metodologia utilizada é totalmente furada. Teve pacientes que agravaram, que foram tirados do estudo. 3 pacientes foram perdidos no acompanhamento. Ou seja, no final das contas, você fez um estudo que os pacientes que agravaram não responderam, acabaram saindo, você foi com os pacientes que teve alguma resposta. Então, na verdade, do ponto de vista científico, esse estudo ele é um estudo inválido. Ele é inválido, ele é totalmente inválido. Não dá para chamar nem de estudo isso. Uma evidência anedótica. Oi? Exatamente, não dá para chamar de estudo, são evidências anedóticas. Você não tem uma estatística para corroborar a sua hipótese que funciona, né? Uhum. Exatamente. E o que é pior, você pode ter uma maravilhosa explicação físico-química, farmacológica e tudo mais, e na prática clínica aquilo não muda. Você pode ter uma explicação fantástica, mas quando você coloca no estudo clínico, ele não funciona ou não funciona adequadamente. Então, você precisa ter um estudo que você vai dar medicação, você vai ter um grupo que vai tomar a medicação, um grupo que não vai tomar, esses grupos têm que ser comparáveis, é o que a gente chama de... Os grupos têm que ser randomizados, ou seja, a mesma chance de estar num estar no outro, então para ter o mesmo número de homens e mulheres, dois, idades similares, e você dá e acompanha. Então, esses estudos, na verdade, faltam. O que é que a gente tem atualmente de estudo da hidroxicloroquina, de estudo controlado? A gente tem, que eu vi um estudo feito na Universidade de Wuhan, no Instituto, na Faculdade de Wuhan, no Hospital da Faculdade de Wuhan, que eles acompanharam 62 pacientes. Eles deram para um grupo hidroxicloroquina, para outro grupo não deram, e acompanharam. Mas, primeiro, esses 60 pacientes eram pacientes com a forma moderada, esses pacientes não tinham a forma grave, eles não estavam em respirador, eram pacientes que estavam só com a máscara, com suporte de oxigênio. Esses pacientes tinham tosse, tinham febre como sintoma principal, tinham imagem pneumônica, mas estavam moderados. E a média de idade era 47 anos. Então, era um grupo bem mais novo do que o grupo de maior risco, que é o grupo 60. Quando foi feito isso, viu-se que no 6º dia, o grupo que tomou a cloroquina, eles tinham uma melhora da febre e da tosse em relação ao grupo controle, uma melhora do padrão radiológico da pneumonia em relação ao grupo controle. Mas o que é essa melhora? O grupo controle melhorou 50% em 6 dias. O grupo da cloroquina melhorou 80% em 6 dias. Então, veja, mesmo sem nada, 50% evoluiu com melhora no grupo controle. Então, indicaria que, para esse grupo, talvez a cloroquina diminua o tempo de hospitalização, o paciente recupera mais rápido, que é uma coisa importante, porque você esvazia o hospital que está sobrecarregado. Do grupo controle, 4 pacientes evoluíram para a forma grave e tiveram que ir para tubo. Do grupo cloroquina, nenhum evoluiu. Mas o que acontece? Você tem um número pequeno. Isso pode ser um viés, porque quanto menor o grupo de pacientes que você coloca, mais a chance de poder ter erro. Quer dizer, você tem que replicar isso num grupo maior. Mas até agora esse foi um estudo controlado. Os outros estudos que você tem com cloroquina são estudos que você pegou uma série de pacientes, deu e acompanhou por exame e tudo mais. Então, teve um outro estudo francês, na Universidade de Paris, no Hospital Saint-Louis, que eles fizeram o teste, acho que foi com 26 pacientes, fizeram exatamente o mesmo que foi feito do grupo do Didier Raoult em Marselha, fizeram e chegaram à conclusão que não mudou nada, que os pacientes evoluíram sem diferença. Se eu não me engano, a Bélgica já parou, né? A Bélgica já até parou com esses estudos. A Suécia parou por causa do efeito colateral. Aí eu vou entrar no efeito colateral. A cloroquina, a hidroxicloroquina, ele tem efeitos colaterais de longo prazo, quer dizer, você pode evoluir com disfunção hepática, disfunção renal. Um problema muito grave é que ela pode dar uma retinopatia e levar à perda parcial total de visão. Por isso, uma das coisas que você monitoriza quem toma cloroquina continuamente é a cada 3, 4 meses a avaliação oftalmológica. Então, você tem esses efeitos colaterais a longo prazo. Mas o efeito a curto prazo pode dar náusea, pode dar vômito, pode dar alteração hepática, mas um efeito que é muito preocupante é que ela faz uma alteração na condução elétrica do coração.
quer dizer, na verdade, não da condução elétrica, numa das fases da corrente de eletricidade no coração, né? Que o músculo cardíaco você tem um sistema interno de transmissão de impulso, né? Do potencial de ação para ele contrair. O que acontece? A cloroquina, ela aumenta o tempo da repolarização. A célula despolariza e repolariza. Esse tempo de repolarização, a cloroquina aumenta. E o que acontece? A partir de um certo limite de aumento da repolarização, você aumenta o risco de arritmias graves. Então, uma repolarização prolongada, que a gente vê no eletrocardiograma, no intervalo que a gente chama QT, é uma medida que a gente faz no eletro, pacientes que têm um prolongamento do intervalo QT, a partir de certo nível, eles podem ter um risco aumentado de arritmias graves, que podem ser, inclusive, mortais. Inclusive, uma arritmia clássica que se chama torsade de pointe, é o nome francês. Pontas torcidas, é uma arritmia que é um aspecto bizarro, que pode levar à morte. A cloroquina faz isso, e o que é pior, um antibiótico do grupo da azitromicina potencializa. Então, a combinação cloroquina e azitromicina, ela tem um potencial maior de prolongar. Teve um estudo agora também, em Nova York, que eles fizeram o uso de azitromicina e cloroquina, não viram efeito na mudança do tempo de duração da doença, mas 30% dos pacientes tiveram aumento do intervalo QT e 11%, quer dizer, um terço desses que tiveram aumento, apresentaram acima de 500 milissegundos, botando eles em alto risco de arritmia grave. Quer dizer, é uma medicação que ela tem um potencial de risco cardiovascular, de morte súbita, de arritmias graves, de taquicardias. Então, o que acontece? Quando você pensa no uso da cloroquina, você já está usando num paciente que é grave, que já tem estabilidade respiratória, renal pela gravidade. E você está usando uma medicação que você vai ter que controlar com um eletrocardiograma diário, você vai ter que controlar esses parâmetros. Então, não é uma medicação que estão propalando, que é uma medicação que não tem grandes efeitos colaterais. Ela tem um efeito colateral a curto prazo, que isso pode ser importante. E pode estar relacionado com medicações que os pacientes já usavam antes. Porque muitas medicações de uso comum que os pacientes usam podem, ao tomar uma medicação que aumenta o QT, potencializar esse uso. Então, quando você pensa na colocação de que vai usar a hidroxicloroquina na prevenção, estou com sintomas de Covid, vou tomar para não evoluir para a forma grave. Se você for pensar nisso, uma grande população, você está aumentando demais o risco de efeitos colaterais, sendo que a grande maioria dos que vão ter o sintoma não vão evoluir para uma forma que precisa de hospitalização. 80% não vai evoluir. Então, você tem que levar isso em conta. Então, até agora, o que a gente tem efetivamente da cloroquina é que é uma droga que está sendo testada. Do ponto de vista médico e ético, você vai usá-la dentro de um protocolo de estudo, então você está fazendo um estudo clínico e que aí você vai usá-la, ou se você for usá-la dentro do protocolo que existe pela OMS de uso de drogas investigacionais em situações de emergência, que foi quando eles fizeram isso na época da epidemia do Ebola. Que aí o paciente que está grave, você está fazendo o tratamento padrão, o paciente não está respondendo, e você lança a mão. Mas assim, você não tem como ter uma diretriz de que não, é um tratamento a ser usado no paciente que interna e vai para o CTI. Isso você não tem evidência até agora. Até agora as evidências são muito conflituosas. A gente gostaria que a cloroquina fosse tudo isso que está sendo falado sobre ela, né? Porque a cloroquina, inclusive, ela é um dos medicamentos que é colocados como essenciais no sistema, né, e essenciais no sistema básico de saúde. Ela entra na lista do SUS como um dos que tem prioridades para compras, para produção e afins, por conta da sua eficácia comprovada para malária, para tratamento de lúpus também, né? Então a gente gostaria que a cloroquina fosse tudo isso que está sendo falado. Só que, como o Luiz falou, infelizmente existem muitos problemas que podem ser acarretados devido ao uso da cloroquina, e isso tudo tem que ser investigado, isso ainda tem que ser pesquisado. Mais pesquisas precisam ser feitas com grupos controlados. A mesma coisa para a ivermectina, né? Há pouco tempo tem se colocado a ivermectina como um possível remédio para tratamento do Covid-19. A ivermectina, para quem não conhece, é um remédio para vermes e parasitas, né? Principalmente pulgas, piolhos. A gente que costuma ir para campo utiliza para carrapatos, né, e funciona muito bem. Mas o único estudo que tem até o momento, ele é um estudo em laboratório. Então, isso não foi testado
a eficácia da ivermectina em pacientes, não foi testado em humanos, né, em pessoas com a carga viral. Então, não tem como a gente afirmar que isso ainda é um remédio eficaz. Pois é. Eu ia fazer um comentário que, assim, agora já não estou falando mais com propriedade técnica. Se eu estiver falando muito com achismo, quero que vocês me corrijam. Mas se você pega os países europeus ali que são culturalmente mais científicos, você não tem ninguém apostando na cloroquina e na hidroxicloroquina. Já teve, não tem mais. Uhum. Agora, se você pega países em que não se tem uma cultura científica, onde opinião vale muito, a maior parte da população, às vezes, tem ensino médio completo, né? Não faz uma graduação, você não tem uma população que entende como o método científico funciona. Isso vai do trabalhador comum do dia a dia ao governo e à presidência da República. Então, é a situação que acontece nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Sim. Que o pessoal não tem um conhecimento científico geral muito grande. Então, sai um estudo igual o que o... Perdão, me fugiu o seu nome. Luiz. O Luiz comentou que é um estudo que não tem validade científica, mas a pessoa pega aquela hipótese como verdadeira, não entende como aquilo funciona e divulga como verdade, justamente porque ela não entende como aquilo funciona. Todo o contexto governamental não entende como aquilo funciona. Uhum. Mas acho que o mais importante nisso tudo é que a gente precisa lembrar que os estudos com medicamentos, eles obedecem normas. Exatamente. Todo mundo gosta de ficar falando, a indústria farmacêutica isso, a indústria farmacêutica aquilo, só que a indústria farmacêutica ela precisa seguir normas muito específicas. Você tem que fazer o estudo in vitro, tem que demonstrar potencial no estudo in vitro, para ir para depois estudo em animais, para mostrar potencial em estudo de animais, para ir para testes clínicos, que é em humanos, em mais do que uma etapa para poder chegar no consumidor. Então não é assim, nossa, o médico usou lá, vai funcionar, né? Tem muitos passos, porque e eles são necessários, porque senão é isso que impede a indústria farmacêutica de pegar um medicamento qualquer que nunca testou e colocar em mercado, né? Exatamente. E acabar morrendo por conta disso. Então é importante isso, e a gente tem que seguir esse procedimento, é um procedimento de norma, né? De segurança. De biossegurança. Né? Sim, é ética, né? Com estudo de humano. Não dá para colocar assim. Não, é porque a maioria das pessoas não sabem que a maioria das medicações, das substâncias que são testadas para virarem medicamento, falham. Simplesmente não chegam ao mercado porque os estudos não funcionam, entendeu? Sim. E muitas vezes a medicação funcionou para alguma coisa e quando você tenta ampliá-la, o estudo dá com os burros na água. Já participei de estudo científico de uma substância que foi feito um estudo enorme no mundo todo para chegar à conclusão que não funcionava. Pronto, conclusão do estudo, não funciona, ponto. Assim como você tem medicações que passam por isso tudo, chegam ao mercado, são comercializadas e depois são retiradas, porque quando você bota no mundo real, você descobre, por exemplo, que ela começa a apresentar efeitos colaterais que naqueles estudos que foram feitos antes não apareceram, mas quando você começa a sair de estudo que usou 1.000, 2.000 pacientes e passa a usar para, por exemplo, 50, 60 mil pacientes, aí começa a aparecer, porque começa a ter um número de gente para aparecer aquele efeito colateral sério. Então, você tem muitas medicações que estudos foram excelentes. Quando começou a comercializar, que é a fase 4, que é a fase pós-comercialização, foram retiradas do mercado. Você tem anticoagulante, foi isso. Um caso famoso foi, há um tempo atrás, do Trecogina alfa, Tigris, que se tirou, que seria uma promessa para a sepse, teve que ser retirada do mercado. Entendeu? Então, são coisas que as pessoas não entendem como é que é essa formação. Tem muita coisa da indústria farmacêutica? Com certeza. É uma indústria bilionária. Não vamos achar que são os santos querendo a saúde. Aquilo é uma empresa, eles querem o lucro e tudo mais. Mas saúde é o produto financeiro com o qual eles trabalham, né? Exatamente. Por isso que essas normas são importantes. Porque o que impede a indústria farmacêutica consegue segurar dela ser isso que a teoria da conspiração coloca, são justamente todos esses passos de ética em saúde, de ética em pesquisa, esses passos todos são espaços para justamente frear
a selvageria que seria se você pudesse soltar o que quisesse no mercado. É o que segura. Isso que as pessoas que usam essa coisa da termo da conspiração, né? Você não quer a cloroquina porque você está a favor da indústria farmacêutica usar uma droga cara? Não, amigo. É porque justamente eu não quero que seja transformado em comércio. Eu quero que use o que funciona. Justamente. É burrice pensar que alguém iria querer que um medicamento que funciona, que tem eficácia, não seja distribuído na rede de saúde. Não existe lógica nesse argumento. Então, as pessoas têm que parar um pouco para pensar que não tem sentido. Se a cura já estivesse sido descoberta, com certeza a gente já teria acesso a ela. E se não acesso, a gente estaria tentando um acesso a ela, né? Sim. Tem uma coisa que é igual a gente está fazendo aqui hoje. Somos cientistas fazendo uma live. Se tem uma coisa que cientista gosta é de falar de ciência. O cara que descobrir a vacina o cara não, né? Porque é um grupo de estudos. Descobrir uma vacina para o coronavírus, ele vai querer divulgar nas maiores revistas científicas do mundo. Isso viraliza, isso bomba. O cara que descobre e guarda para ele mesmo, ele não fez diferença nenhuma na história da ciência. Além do que, a chance de ser um único grupo que chegue na mesma conclusão, numa conclusão sozinho, ela é baixa, né? A gente vê historicamente na ciência, vários grupos tendem a chegar em conclusões semelhantes nesses casos em que há muita gente se esforçando no mundo inteiro, né? Exatamente. Gente, vamos encerrar? Acredito 1h45 já. Não apareceu mais nenhuma fake news aqui pra gente? Tem mais um monte, né, cara? Só que a gente... Pode ficar aqui até amanhã falando. Gente, muito obrigado. Eu acho que criatividade nova. Tem só mais uma, que eu vou mandar pro Luiz, que eu recebi. Eu não sei se é uma enfermeira ou se é uma médica, falando de um hospital em São Paulo, que os hospitais não estão cheios, que é uma mentira, que o coronavírus é só uma gripe, que ele não se espalhou bem no Brasil, igual o pessoal está divulgando um monte de caso todo dia e blá, 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 blá. Não aguentei terminar de ver o vídeo. Como que está a situação hospitalar com relação à Covid-19? Pois depende de qual cidade que você se direciona em qual estado. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente está numa situação que teve um aumento muito grande no final de semana. Tá? Então, no final de semana, a gente teve um aumento grande. Você teve uma redução por causa de toda essa desinformação vinda do governo federal e tudo mais. Muitas pessoas saíram de isolamento. Então, inclusive, anteontem, o próprio secretário de Saúde aqui do Rio colocou que eles se surpreenderam porque esperavam que estivesse diminuindo os casos tiveram um aumento. Agora, lembrar, por exemplo, que você tem um delay, uma demora entre você se contaminar e apresentar os sintomas. Quer dizer, provavelmente as pessoas que estão se contaminando porque circularam mais esse final de semana vão começar a apresentar o sintoma agora para esse final de semana que vem. Então, nós estamos já com casos demais e que junta ainda que você é um momento sazonal que você tem aumento de outras viroses respiratórias. Né? Então, aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, está prevista a construção de hospitais de campanha, chegada de materiais, compras diretas de materiais, mas tudo para chegar ainda no decorrer do mês. Agora, você tem locais, por exemplo, como no Amazonas, Manaus, que já decretou que está entrando em falência o sistema de saúde, porque eles não têm leitos de UTI suficientes para levar. A grande preocupação minha agora é que o governador do Rio, ele botou para relativizar o isolamento em municípios que não tinham casos confirmados, segundo uma coisa que foi ventilada pelo Ministério da Saúde. Isso é uma temeridade, porque você não ter casos confirmados no município não quer dizer que você não tenha. Quer dizer, você liberaria o isolamento, manteria as pessoas idosas e tal, e diminuiria a circulação entre um município e outro. Né? Bloquearia as pessoas circularem entre um município e outro. Isso não vai funcionar. Até porque se você só está testando os casos graves, você vai só até saber que tem contaminação quando alguém estiver grave. Mas quando alguém estiver grave, você já tem vários outros contaminados atrás. Quer dizer, isso foi uma estratégia que foi colocada anteontem, que é terrível.
Quer dizer, então, aqui no Rio de Janeiro, eu estou muito preocupado como é que essa situação vai evoluir, porque o isolamento não estava sendo adequado seguido antes, estava em torno de 50%, porque no Rio de Janeiro a gente tem um grande problema, que você tem as comunidades pobres, que são as favelas, que são pessoas que simplesmente não têm um aporte social para se manter. Você teve agora uma liberação de R$ 600, no máximo 1.200 para uma família, e que você tem toda a dificuldade para essas pessoas obterem, e você tem locais que você tem, simplesmente, você tem uma favela da Maré que não tem água. A SEDAI não entra água 3 dias na semana na favela. Quer dizer, como é que E você a vai lavar a densidade mão? populacional das Inclusive, favelas é algo que só existe lá, né? Não existe em nenhum outro lugar do mundo. Sim. Inclusive, o pessoal dos movimentos de comunidades de movimentos de favela estão se mobilizando muito. Eu acompanho Vozes da Maré, eu acompanho os movimentos da Redes da Maré, a Voz da Comunidade. Então, está havendo vários movimentos dos próprios moradores de se organizar. Eles estão com um movimento, inclusive na internet, pedindo doações em dinheiro, porque eles estão comprando de material, eles estão comprando material de higiene, eles estão comprando carros-pipa para abastecer, para conseguir fazer isso. Entendeu? Porque você tem uma questão comunitária forte de saber que você tem que se ajudar. O lema é o seguinte: pegou para um, pegou geral. Esse que é o lema. Quem mora com sabe que se acontece com um, vai acontecer com todo mundo. Então, o pessoal vai se ajudar. Então, você tem vários movimentos. Então, é bom até o pessoal que está nos assistindo procurar isso. Entra no Facebook, no Twitter, tá, no Voz da Comunidade, no Rede da Maré, o pessoal que trabalha isso, talvez na sua cidade tenha esse movimento, eu sei que o pessoal de São Paulo, de Paraisópolis, está se mobilizando também, porque você tem movimentos autônomos que estão tentando fazer isso. Hoje mesmo eu tive a notícia, as escolas de saúde do Rio de Janeiro agora estão com as costureiras contratadas, recebendo para isso, produzindo máscaras para serem distribuídas. Entendeu? Aí, ó. É um movimento do pessoal que congrega. As escolas de samba sempre tiveram uma coisa de congregação comunitária. Várias escolas estão fazendo isso. Um movimento de tentar fazer aquilo que o poder público não faz. E Justamente. a minha preocupação é que quando essa contaminação aumentar, como será quando chegar lá? E a gente tem uma ideia disso olhando nos Estados Unidos. Não sei se vocês viram como é que está acontecendo na Louisiana, que simplesmente você tem 32% da população é afro-americana, mas 70% dos óbitos são afro-americanos. Quer dizer, o índice de óbito da população afro-americana, que é a população mais pobre, é o dobro do que a sua participação no global da sociedade, do Estado. Né? Então, eu imagino aqui no Rio de Janeiro o que possa acontecer. Isso é muito preocupante com essa medida que foi tomada ontem pelo governador aqui do Rio. Isso que você comentou, que realmente as instâncias públicas, né, estão tomando medidas que, aí vou falar de novo, para mim algumas são desumanas, mas quando você vai olhar aqui no Brasil, eu vi uma galera fazendo piada no Facebook, mas depois eu fui pesquisar e tem sim um fundo de verdade, até o tráfico em comunidades pobres e mesmo favelas que tem um tráfico intenso, tráfico no caso de drogas, né? Até o tráfico parou, está diminuindo, porque a galera não quer se contaminar. No lado bom da coisa, tipo, bailes de favela, o evento baile de favela, que são bailes grandes, são eventos grandes e famosos, proibidos. Isso não por agentes governamentais, pela própria comunidade, os próprios organizadores. Então, assim, até traficante não quer sair de casa. E os governos insistindo para as pessoas saírem de casa, pessoas na rua fazendo passeata para sair de casa, poxa. Vamos encerrando então, pessoal. Eu agradeço a presença do Luiz. Muito obrigado, Luiz, pela participação. O resto do pessoal, o Matheus virou de lado ali. Tá invertido. Falou então, pessoal. Considerações finais e despedidas? Acho que o Luiz pode começar. Eu agradeço a oportunidade de vir conversar com vocês, conversar com o pessoal, tentar ajudar a tirar as dúvidas aí também, viu? E a minha recomendação é cuidem-se. A gente tem 2 meses pela frente, pelo menos, que vão ser muito pesados.
e que a gente tem que se cuidar e cuidar dos nossos. Isso eu acho que é o importante. E procurar uma informação confiável, sabe? Porque a avalanche de fake news, de desinformação vai ser muito grande, porque a gente já viu que é uma luta política e o que menos importa, na verdade, para muitos é a vida e mais o seu poder. Então a gente vai ter que se cuidar. Então, meu cadência, obrigado pela oportunidade aí, pessoal, e boa noite a todos. Valeu. Muito obrigado, Luiz. Acho que vou fazer mais uma consideração em relação ao Rock Consciência. Para o pessoal que não conhece o nosso projeto, o Rock Consciência ele é um podcast. Como o Rubem já colocou no início da nossa live, nós temos episódios novos a cada 15 dias no nosso site. O primeiro episódio dessa nossa nova temporada foi um monólogo sobre o Covid, com algumas considerações. E semana que vem teremos um programa sobre vírus selvagens, abordando um pouquinho como que esses vírus surgem na natureza, qual a probabilidade desses vírus se tornarem uma pandemia como dessas que a gente está vendo hoje. Nós falamos Os com diferentes tipos de vírus, né? Isso, nós falamos com um virologista da UFMG sobre esse tópico, então fiquem ligados aí no programa. E mais para frente teremos alguns também sobre os enfermeiros, que é uma das profissões que está tendo contato direto com os pacientes de Covid, né? A importância nossa linha da de profissão, frente, literalmente, né? Isso, a importância também dos enfermeiros na notificação dos casos, que eles têm um papel também muito importante nessa relação com as notificações dos casos, né? O controle da equipe de enfermagem. Então, fiquem ligados no nosso site, o www.rockconsciência.com.br, aqui também no Facebook e nas redes sociais, que a gente tem programa para lançar ao longo desse resto do ano. Exatamente. Matheus? Não tenho uma consideração final. Acho que o Chico falou tudo que eu estava pensando em comentar. O podcast está voltando com tudo, a gente está tentando trazer formatos novos, né? Então, acompanhe a gente, porque deem feedback, né? Muito obrigado a todo mundo que comentou aqui para nós, né, durante a live, que mandaram as perguntas, que mandaram as fake news. Divulgação científica se faz assim, é uma via de mão dupla. A gente precisa comunicar as coisas com o público e a gente precisa que o público nos dê feedback e comunique as coisas com a gente. Acho que é só isso. É isso aí, muito obrigado pela audiência, ficamos por aqui, valeu pessoal, muito obrigado Luiz, até uma próxima, gente, tchau, tchau. Valeu. Falou, pessoal. Tchau.